Nós estamos trabalhando na nossa igreja algumas das declarações de Jesus, baseadas no Evangelho de João. Já vimos Jesus falando, eu sou a luz do mundo. Trabalhamos então a ideia do eu sou a luz do mundo. Também trabalhamos sobre eu sou o pão da vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. E nós vamos ler o versículo 11 e 12. João 10, 11, 12 até o versículo 14. Assentados mesmo como vocês estão, estaremos fazendo a leitura. Se você vai usar o smartphone, pode usar, não é proibido, use o seu smartphone, mas depois que fizermos a leitura, não vai para o WhatsApp, nem no Facebook, nem no Instagram, dá um tempo, conecte-se com Deus, fica online com Deus, e deixa Deus falar ao seu coração. João capítulo 10, versículo 11 até o versículo 14 diz assim, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Esta porção que vem nos mostrar, que vem trazer à nossa mente essa declaração tão significativa e forte de Jesus como o bom pastor. Que de fato nós possamos aprender com a pessoa de Jesus, com aquilo que Ele disse, o que realmente significa o bom pastor. Que venhamos ser ovelhas obedientes, que venhamos ser ovelhas que estejam no aprisco deste pastor, que venhamos ser ovelhas que permitam ser cuidadas por este pastor. Ó Deus, é a oração que nós fazemos, que este texto venha transbordar e venha transcender aquilo que nós podemos experimentar na Tua palavra, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito revele a nós o que este ensinamento tem a nos dar. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. João capítulo 10, nós temos ali algumas das declarações de Jesus, e uma declaração anterior a esta do bom pastor, ele disse que era a porta. A porta que, de certa forma, ele foi colocado ali como a porta para o aprisco das ovelhas. A porta que as pessoas precisam ter acesso para encontrar e experimentar uma vida abundante. Mas eu entendo e percebo que na vida de Jesus Cristo, uma declaração que ele gostava muito de se referenciar às pessoas e à sua igreja, era chamar o seu povo, a sua igreja, de rebanho. De rebanho. No Novo Testamento nós temos várias referências a respeito da igreja. A igreja como o corpo de Cristo, a igreja como exército, a igreja como família. Mas Jesus, particularmente, ele gostava de tratar essa ideia da igreja como um rebanho. Aquelas ovelhas, um animal que muitas vezes precisa de cuidados especiais, de direcionamento. Segundo alguns estudiosos, as ovelhas eram estúpidas, não sabem o que querem, não sabem nem para onde estão indo, por isso precisam de um pastor. E Jesus tratava então dessa visão da igreja como rebanho. Ele olhava para o povo como rebanho. Existem outros textos em que ele olhava, por exemplo, para Jerusalém, e ele via que estavam como ovelhas sem pastor. E ele chorava por isso. E eu entendo então que nessa declaração do Evangelho de João, no capítulo 10, ele vem se colocando como aquele pastor, o verdadeiro pastor, o que cuida, o que conhece, o que de fato entende as necessidades, as reais necessidades das suas ovelhas. Jesus não é um empregado ou não é um mercenário.
Na época de Jesus, algumas pessoas, para poderem ganhar dinheiro, se passavam por pastores de ovelhas. E então eles conseguiam um trabalho como pastor de ovelhas. Estavam ali cuidando. Mas quando vinham os perigos, quando vinham as dificuldades, eles abandonavam as ovelhas e fugiam. Porque aquelas ovelhas não eram deles. E eles não se preocupavam com as ovelhas. Por isso que Jesus faz uma referência ao assalariado. Aquele que muitas vezes apenas recebe o dinheiro para poder cuidar das ovelhas. Mas quando vem os perigos, quando vem o lobo, ele corre, ele se afasta. Mas Jesus disse que ele não é assim. Porque ele é o bom pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E quando eu estava olhando para este texto, eu não tive como não fazer uma referência ou fazer uma ligação com o Salmo 23. Tentei não juntar as ideias, mas não tive como. Porque a figura do pastor que é colocada no Salmo 23, ela vem exatamente caracterizar Jesus. Como aquele bom pastor que conhece as suas ovelhas, que dá a vida pelas ovelhas. E que as ovelhas também o conhecem e ouvem a sua voz. O Salmo 23, que é o Salmo do pastor, e foi escrito por Davi. E nós sabemos que Davi, antes de se tornar o grande rei de Israel, ele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E o interessante é que Davi, como pastor de ovelhas, na figura de Jesus, ele dava a sua vida por aquelas ovelhas. Na história de Davi, nós sabemos que ele enfrentou um leão e ele enfrentou um urso para proteger as suas ovelhas. Você já viu enfrentar um leão e um urso? Nesse filme que ganhou alguns Oscars, né? O Regresso, a tradução que eles deram para este filme, nós vemos ali o ator principal daquele filme tendo um momento de uma luta com um urso. E quem assistiu o filme viu aquele momento, aquele embate da luta, como que o urso era forte, poderoso, e quase matou aquele personagem. E eu fico pensando na vida de Davi, quando cuidando das ovelhinhas do seu pai. A Bíblia não diz quantas ovelhas, talvez ele tivesse 100, 150 ovelhas, não sei. Estava ali cuidando das ovelhas, e de repente vem um urso para poder pegar uma daquelas ovelhas e devorar, para poder se alimentar. E Davi então vai diante daquele urso e enfrenta aquele animal para livrar a vida das suas ovelhas. Por isso, um pastor experiente, mesmo na sua tenra idade de adolescente, ele pôde então declarar o que nós temos no Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi coloca e expressa neste salmo então a ideia de Deus como Senhor e pastor. O interessante é que ele começa nessa declaração: o Senhor, o reconhecimento da soberania, do senhorio de Deus na sua vida. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. O interessante é que os 4 primeiros versos do Salmo 23, ele tem muito a ver com a ideia da ovelha, do pastor que cuida da ovelha. Do verso 5 ao verso 6, nós encontramos ali ele falando de uma outra situação, de quando ele era fugitivo,
e ele foi cuidado pelo pastor dos pastores, que é o Senhor. Meus queridos irmãos, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele estava colocando a ideia de que como pastor, nada nos faltará. Quando nós temos Jesus como pastor, não haverá ou não faltará restauração. Quando nós temos Jesus como pastor, não faltará restauração. Versículo 2 e 3, e me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Irmãos, nós somos muito urbanos, nós estamos acostumados com essa visão do dia a dia, o que a gente mais vê é prédio, casa, ônibus, carro, bicicleta. O que a gente está mais acostumado é andar em elevador, andando aí de ônibus para cima e para baixo, de carro. Quando o pastor, no Salmo 23, fala de pastos verdejantes, de águas tranquilas, a gente muitas vezes tem dificuldade até de pensar nisso. Gostaria que você pudesse parar para pensar. Tenta lembrar de um lugar tão bonito, longe dessas caracterizações urbanas que a gente tem, mas um lugar tão bonito que você presenciou uma água cristalina passando e você ouvindo o barulho daquela água, aquele barulho gostoso. Um lugar onde você tinha um pasto bem verde, uma grama bem verde, onde você pudesse perceber algumas coisas ali maravilhosas que fazem parte desta figura, deste quadro que o salmista, que Davi pinta a respeito deste lugar aprazível e gostoso, onde o pastor normalmente leva as suas ovelhas. A gente tem dificuldade para pensar nisso, é por isso que muitas vezes a gente não consegue interagir com o Salmo 23, olhando para essas características. Davi, ele vivia nessa realidade, ele conhecia, ele sabia os lugares onde tinha água cristalina, água pura, aquela água que de fato as suas ovelhas poderiam beber e não teriam problema algum. Ele sabia onde tinha uma grama com um pasto verdejante, onde elas poderiam se sentir bem. Quando nós temos Jesus e reconhecemos Jesus como o nosso bom pastor, não vai faltar restauração. Porque a ideia de refrigério no texto do Salmo 23, ela fala sobre a restauração, a renovação das forças. Muitas vezes nós estamos sobrecarregados, cansados por tantas lutas, por tantas batalhas, tantas coisas que têm nos perseguido, tantas coisas que têm nos perturbado, muitas vezes tirado o nosso sono. Eu sei que muitas vezes as pessoas que são responsáveis por alguma coisa, que estão à frente de alguma coisa, têm responsabilidade, elas querem cumprir bem o seu trabalho, e por causa disso, passam noites e noites acordadas, não conseguem dormir, não conseguem descansar, não conseguem restaurar as suas forças, e no dia seguinte elas estão muitas vezes cansadas, fadigadas, acabadas, irritadiças, porque qualquer coisa que a gente fala, a pessoa fica irritada. Tudo isso por causa da pressão, do cansaço que este mundo, que essa sociedade coloca sobre as nossas costas. E você acha que é isso que Deus quer para a sua vida? Você acha que é isso que o bom pastor quer para você? Que você ande carregando um fardo pesado, que você ande entristecido, que você ande cansado? Jesus diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá restauração, porque ele faz você repousar em pastos verdejantes, e ele faz você descansar em águas tranquilas, restaurando, renovando as suas forças, repousando, descansando. Eu nunca tive a oportunidade de poder ver uma ovelha dormindo. Eu já vi ovelhas, mas eu nunca tive a oportunidade de ver uma ovelha dormindo. Mas segundo o que a gente lê sobre as ovelhas, é um animal que quando ele dorme, ele vai descansar, ele se entrega, e ele fica totalmente desprotegido. E é por isso, da presença, da necessidade do pastor, de estar ali, dando esta restauração, no momento da restauração do seu rebanho, da sua ovelha. Lá em casa a gente tem um cachorrinho que, ele,
gosta de estar no meio da gente. A gente chega, ele faz uma festa, né, vai latir, vai brincar, abana no rabinho, vai para lá, vem para cá. Mas normalmente quando a gente senta no sofá e a gente vai lanchar ou a gente vai assistir alguma coisa na televisão, ele vem e ele encosta a cabeça dele no nosso pé. Em alguns casos ele deita com a cabeça no nosso pé. Em outros ele fica colocando a orelha no nosso pé para, tipo assim, para a gente fazer um carinho nele, né? Ficar coçando a orelha dele, que é uma maneira de fazer um carinho. E eu vejo muitas vezes quando a gente começa a fazer isso, ele vai, aí ele deita e ele dorme. E ele fica ali com as patinhas abertas, ali dormindo, um folgadão naquele momento. E eu entendo que aquilo é um tempo de restauração, porque ele está próximo de pessoas que cuidam dele, que o amam, que gostam dele, que estão com ele. Ele se sente assim. E ele se sente então livre para ser restaurado, para viver esta restauração. A palavra de Deus em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30 nos diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repouso, descanso e alívio. No mundo contemporâneo dominado pelo capitalismo selvagem, onde a pressão e a cobrança ocorrem em demasia, Jesus, como bom pastor, está nos oferecendo a oportunidade de podermos ser restaurados. Deus quer restaurar você, meu irmão. Deus quer restaurar você, minha irmã. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer restaurar a sua saúde. Deus quer restaurar os seus sonhos, que muitas vezes foram esmagados, destruídos por essa pressão do mundo. Deus quer restaurar isso, porque Ele é o bom pastor. Na música que nós cantamos, Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que está conosco, que cuida de mim. Por isso, se nós temos Jesus como o bom pastor, não faltará restauração, também não faltará orientação. Olhando para o Salmo 23 e fazendo uma referência a Jesus, o Salmo nos diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando a ovelha ela está fora do aprisco, a ovelha deve ser guiada pelo seu pastor. E é ele que está dando a trajetória. Por isso que o pastor tem um cajado. Muitas vezes ele pega com a ponta do cajado e ele vai tocando na ovelha para que ela possa entrar no caminho. E ele vai falando. E a ovelha então vai entrando no caminho, vai seguindo a direção do seu pastor. Ela ouve a sua voz e ela é indicada ao caminho através do toque do cajado que aquele pastor dá na ovelha. Muitas vezes nós estamos vivendo neste mundo totalmente perdidos. Na oração do Laerte hoje aqui na igreja, ele falando assim: Senhor, nós não queremos viver às cegas, voar às cegas. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não estão conseguindo enxergar um palmo à distância do que está acontecendo ao seu redor. Estão cegos. Por isso que naquele sermão eu falei que Jesus é a luz do mundo. Ele clareia e Ele dá uma visão exata daquilo que nós precisamos aprender, daquilo que nós precisamos saber. Mas nós precisamos ser guiados por este pastor. Precisamos seguir as suas orientações. O Senhor tem orientações para as suas ovelhas. Quantas escolhas que terão que fazer no decorrer da vida. A Bíblia nos mostra em muitos textos que Deus nos ensina a melhor maneira de nós estarmos tomando decisões. O próprio rei Davi, antes de tomar algumas decisões, a Bíblia nos diz que ele consultava ao Senhor. Ele consultava ao Senhor. E quem era o Senhor? O seu pastor. Por isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor. Davi consultava. Quem que você está consultando para os momentos decisivos na sua vida? Você está procurando um guru empresarial para consultar a respeito do que fazer na sua vida, nos seus negócios? Você está procurando então, na moda, consultar aquilo que você
vai vestir, a maneira que você vai andar. Você está consultando a cultura desregrada e descaracterizada do nosso mundo, no nosso dia a dia, para servir de parâmetro para a sua vida? É isso que você está consultando? São essas opções de consulta que você está buscando? Jesus diz: eu sou o bom pastor, e eu quero orientar vocês, eu quero conduzir vocês. Irmãos, como a Jussara cantou aqui, muitas vezes é difícil. Como é difícil a gente abrir mão e nós nos colocarmos na dependência de Deus. Como é difícil a gente parar: Senhor, eu tenho que tomar uma decisão essa semana. Como é difícil a gente tirar um dia de oração e de jejum para pedir que o Senhor, de maneira muito clara, muito simples, fale ao nosso coração qual a decisão que a gente tem que tomar. Nós não queremos pagar o preço. Hoje, nós estamos vivendo numa geração em que nós queremos tudo. Tudo tem que vir a mim de maneira gratuita, eu não quero pagar o preço. Muitas vezes o pagar o preço, você não vai pagar o preço por uma decisão, mas você vai pagar o preço por uma atitude de se colocar diante de Deus e saber: Senhor, qual é a tua decisão para a minha vida? Eu tive que fazer isso diante de Deus. E se eu não tivesse feito isso diante de Deus, talvez eu não estaria aqui hoje, não estivesse aqui hoje. Porque como analista de sistemas eu estava muito bem. Estava no padrão que o mundo adora. Tinha dinheiro, viajava o Brasil todo, estava trabalhando numa coisa que eu gostava muito de fazer, mas faltava algo dentro de mim, porque Deus me chamou desde o ventre da minha mãe para que eu pudesse ser um mensageiro, para que eu pudesse ser um pastor, um profeta do Senhor. Mas eu tentei fugir, eu tentei dar ouvido aos outros. Os outros estavam guiando as minhas decisões. Faz um curso de engenharia, faz um curso disso, faz um curso daquilo, e o meu curso de teologia ficando para trás, e tudo que eu havia feito eu deixando para trás, até o dia que eu tive que me colocar diante do Senhor: Senhor, o que eu preciso fazer? Onde eu preciso andar? Onde eu preciso caminhar? Guia-me, Senhor, por essas veredas, por esses caminhos, o caminho que o Senhor quer que eu siga. Foi a partir desse momento então que Deus, quando eu abri mão do controle da minha vida e eu entreguei para Deus, Ele começou a me dirigir, começou a me guiar. Eu sou imperfeito, tenho as minhas falhas, tenho as minhas dificuldades, sou pecador como qualquer um de vocês aqui, mas Deus agora, Ele está me guiando pelas veredas da justiça, por amor do nome do Senhor. Deus está guiando a sua vida, Deus está guiando as suas escolhas, Deus está guiando você. Jesus, como bom pastor, está guiando o seu namoro. Jesus, como bom pastor, está guiando a sua vida acadêmica lá na escola. Jesus, como bom pastor, está guiando você lá no seu local de trabalho. Jesus, como bom pastor, está guiando você na sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Jesus está guiando você? Ou são as suas decisões? Ou é o orgulho, a soberba que está guiando você? Quando nós temos Jesus como nosso bom pastor, não vai faltar orientação. Nós vamos estar andando no caminho da justiça, porque nós temos confessado que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Quando nós temos Jesus como bom pastor, não faltará proteção. Não faltará proteção. No Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Muitas vezes na nossa caminhada, acidentalmente, como ovelhas, nós podemos nos perder do restante do rebanho. E muitas vezes nós vamos entrar num vale escuro. Quando Davi usou essa expressão, ele estava usando a ideia por lugares que ele havia passado. E segundo os estudiosos da geografia daqueles lugares, houve lugares onde Davi passou que eram duas paredes, podemos assim dizer, né? Duas paredes de montanhas, de rocha.
e que elas eram tão altas, que elas deixavam aquele caminho um tanto quanto escuro. Dependendo da hora do dia que você passasse ali, você quase não enxergava nada. E era exatamente neste caminho, neste lugar, que muitas vezes os animais ferozes se escondiam à espreita para poder assim caçar um outro animal, no caso pegar uma ovelha. Muitas vezes nesses lugares estavam ali também os ladrões, os tuaregues, que eram chamados dos piratas do deserto, e ficavam ali então para poder capturar os rebanhos que passassem por ali. Davi então ele coloca aquela situação dizendo o seguinte: olha, ainda que eu venha passar, ainda que eu me afaste, ainda que eu precise passar, ainda que eu precise estar caminhando, mesmo quando eu andar, na tradução da NVI, mesmo quando eu andar por este lugar escuro, por este lugar perigoso, Davi dizia: a tua vara e o teu cajado me consolam. O interessante é que, olhando para este texto do Salmo 23 e pensando em Jesus como bom pastor, olha a expressão que Davi usou: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele poderia ter usado assim: a tua vara e o teu cajado me protegem. Mas ele usou a expressão: a tua vara e o teu cajado me consolam. Normalmente, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, são os momentos mais difíceis da nossa vida, onde a angústia, onde a tristeza, onde a depressão, onde a falta de perspectiva, a falta de esperança, parece que é essa nuvem negra que toma conta da gente, e o caminho que a gente passa está tão escuro que a gente não consegue enxergar nada. E é exatamente nesse momento que nós estamos fragilizados, é nesse momento que nós estamos ali tão fracos, precisando de socorro, precisando de ajuda, precisando de consolo. Consolo. Consolar é estar com. Consolar é estar presente. E aí Davi estava dizendo: olha, a tua presença, agora, na figura da vara e do cajado, me consola. Vai me consolar. Vai alimentar a esperança no meu coração. Vai alimentar os meus sonhos, vai alimentar novamente a minha visão, para poder enxergar que no fim deste caminho há uma luz. E ainda que eu ande por esse vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos andado neste vale da sombra da morte? Quantas vezes nós temos passado momentos difíceis? Mas eu quero dizer para você que quando você estiver passando os momentos difíceis da sua vida, se você tem Jesus como bom pastor, tenha certeza da presença do Senhor ao seu lado. Ele está ao seu lado no momento da angústia, no momento da decepção, no momento da tristeza. No momento talvez que todos viram as costas para você, mas Ele está ali. A gente pode ter pessoas que vão nos ajudar, mas tem pessoas que não vão ficar conosco 24 horas por dia. E são nesses momentos, quando nós nos sentimos sós, é que a vara e o cajado do Senhor nos consolam. Vocês já tiveram a oportunidade de ouvir aqui a experiência que a minha esposa pôde contar? E eu também já compartilhei com vocês aqui. Mas existia um momento na vida dela que era um momento muito complicado, quando ela ficou viúva. E aí o que aconteceu? Muitas vezes ela ficava em casa, tinha os amigos, tinham as pessoas que estavam junto com ela, mas quando os amigos iam embora, ela ficava em casa sozinha. E muitas vezes ali, quando ela estava sozinha, juntamente com o Henrique, que era um bebê de 6, 7 meses, ela estava ali sozinha, e ela ficava naquele lugar com muita tristeza, angústia no coração, o seu corpo inclusive tremia, por se sentir sozinha, por se sentir ali tão triste, por causa da situação que havia acontecido. Mas mesmo ela sentindo estes momentos difíceis e passando por estes momentos difíceis, que eu entendo que é o vale da sombra da morte pelo qual ela passou, ela ainda percebia a presença de Deus ao seu lado.
Até o dia que ela chorou, 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 e as lágrimas acabaram. Já não tinha mais o que chorar. E ela mesmo disse que Deus disse para ela o seguinte: chega, chega de chorar. Eu estou contigo. Levanta a tua cabeça e anda. Quando nós temos a certeza de que Jesus é o nosso bom pastor, Ele vai estar ao nosso lado, presente ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando. Será que nós temos chamado a Deus em meio à tribulação? Talvez muitas vezes nós temos gritado a Deus, gritado por Deus em meio à tribulação. Mas aí vem a segunda pergunta: você crê na resposta de Deus? Porque simplesmente gritar por gritar não faz sentido algum. Quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, as coisas estão tão difíceis, a nossa vontade é gritar. Ok, pode gritar, irmão, pode gritar à vontade para Deus, mas creia que Ele vai responder você, e aceite a resposta de Deus, porque muitas vezes a gente até crê que Deus vai responder, mas a gente quer a nossa resposta. Eu quero do meu jeito, da minha maneira. Se você quer do seu jeito, da sua maneira, você não quer da maneira de Deus. Por isso, quando você passar pelo vale da sombra da morte, creia que Jesus está com você. Grite, peça ajuda, mas creia e obedeça a resposta de Deus. Se Jesus é o nosso bom pastor, não faltará provisão. Versículo 5. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A partir do versículo 5, Davi estava dizendo, contando um pouco da sua experiência, daquele que era fugitivo, daquele que havia fugido por motivos diversos. E um dos motivos, Davi teve vários momentos de fuga, né? Mas tem dois especificamente. Um, ele fugiu de Saul, que Saul queria matá-lo, porque Saul viu em Davi o próximo rei de Israel e ele não admitia isso. Então foi um dos momentos da fuga de Davi. Um outro momento da fuga de Davi foi quando ele fugiu de Absalão, do seu filho. O filho do próprio Davi, querendo usurpar o trono do pai, colocando então todos contra o pai, e o pai então numa atitude: eu não vou entrar em guerra com meu filho, eu não vou batalhar contra o meu filho. Ele preferiu fugir, e ele fugiu. E Davi então coloca a partir do versículo 5 aquela ideia, o seguinte: eu andei por muito tempo fugindo, andei por muito tempo me escondendo, mas agora o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus está então me dando a vitória, e Ele está dizendo: preparar uma mesa é um banquete mesmo, mostrando que este nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Você tem experimentado a provisão do Senhor em sua vida, meu irmão, minha irmã? Você tem reconhecido isso nos detalhes, nas mais diversas áreas da sua vida? Porque a gente acha que Deus supre só a comida, né? O pão nosso de cada dia. Então a gente pensa sempre na comida. Mas existem detalhes na nossa vida que Deus supre todos os dias. O ar que você respira, por exemplo. Você já parou para imaginar? A gente acha tão normal isso, não é? A gente está respirando. Só uma pessoa que tem dificuldades em respirar, ela valoriza o poder respirar e agradece a Deus pelo ar que respira. Quando eu era garoto, eu tive crises de asma. E muitas vezes das minhas crises, eu tinha dificuldades enormes para respirar. Tinha momentos em que eu não conseguia respirar e ficava buscando o ar e não achava o ar e não conseguia respirar. E aquilo ia me sufocando. E os irmãos e irmãs que aqui têm filhos, que sabem como que é essa dificuldade, essa situação, veem como é complicado. Então quando eu era nebulizado, ou quando eu tomava um remédio, uma injeção, alguma coisa, aí eu continuava a respirando aí mais pausadamente. Aí eu ia tendo assim, aquela sensação de que agora eu estou conseguindo respirar o ar que Deus me deu, que por uma deficiência do meu organismo eu não estava conseguindo. São detalhes na nossa vida. Se a gente ficar 1 minuto sem respirar,
Você vê como é a dificuldade, né? Se Deus desligar, só vou desligar o oxigênio da terra por 1 minuto, tá bom? Para eu ver quem é forte. Muita gente ia morrer porque não ia conseguir. Detalhes, coisas pequenas. Quando você abre os olhos de manhã e o dia está preparado para você, o dia que o Senhor te deu, é a provisão do Senhor. Quando você levanta de manhã, Deus ainda provê o quê? As misericórdias dele para a sua vida, porque novas elas são todas as manhãs. E nós precisamos das misericórdias de Deus, porque nós somos pessoas ignorantes, porque nós somos pessoas maldosas. E muitas vezes só pela graça e misericórdia de Deus que Ele nos aceita, Ele nos recebe por Cristo Jesus. É este Deus que, quando nós temos Jesus como nosso pastor, não vai faltar provisão. Não vai faltar. Creia, irmão. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não algumas coisas, todas. E quando a gente fala de necessidades, não tem nada a ver com vaidades ou vontades. Você pode ter vontade de um monte de coisa, mas aquilo não necessariamente se torne uma necessidade da sua vida. Tem gente que tem vontade de ter um carro XYZ aí, mas será que aquele carro realmente vai suprir a necessidade da sua vida? Muitas vezes nós confundimos vontade com necessidade. E quando a gente se ajoelha, coloca diante de Deus: ah, Deus, me dá isso, eu queria tanto isso, Senhor, eu quero isso, tal. Você está pedindo pela sua vontade. Porque se você vai fazer um pedido sincero a Deus, você fala: Senhor, eu gostaria muito de ter isso, mas seja feita a tua vontade na minha vida. Porque se a tua vontade não é eu ter isso, então eu não quero. Porque isso vai me atrapalhar, vai me tirar da sua presença, vai quebrar a minha aliança com o Senhor. Muitas vezes a gente pede coisas a Deus pela nossa vontade, que a gente não tem noção de que aquilo vai tirar, ou vai nos tirar da presença de Deus. Quer ver um negócio? Tem irmãos que muitas vezes chegam assim: pastor, ora por mim. Por quê, irmão? Não, pastor, estou precisando de um emprego. Claro, todos nós precisamos de um emprego, precisamos trabalhar. A Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário, então tem que trabalhar, ser honesto. Trabalho não é um instrumento de tortura, como na filosofia antiga ensinavam. Trabalho, ele dignifica o homem. E Deus deu trabalho para Adão e Eva no início, antes deles pecarem. E depois que eles pecaram, continuou. E o trabalho dobrou. O sacrifício deles aumentou, em termos do trabalho. Aí tem irmãos que oram. Vem todos os domingos na igreja, vem nos cultos de quarta-feira, vem na jornada de oração de manhã, orando, pedindo um emprego a Deus. Aí Deus dá um emprego para o camarada. O camarada some, desaparece. Aí a minha vontade é, como pastor, de chegar assim: eu vou orar para Deus tirar o emprego dele, porque se Deus deu um emprego para o cara, para ajudar a suprir as necessidades dele, mas o cara então agora abandonou o Senhor, vou pedir para tirar um emprego para ele poder voltar para a igreja. Para ele poder voltar. Porque quando ele estava sem emprego, ele estava aqui. Estava orando, estava ouvindo, estava em comunhão conosco. Ganhou o emprego, recebeu o emprego, sumiu. Nem o dízimo entregou. Lembra aquela história lá dos leprosos? 10 leprosos lá: Jesus, vem me ajudar, vem me ajudar. Jesus fala assim: vai lá mostrar para o sacerdote. Aí os 10 leprosos foram correndo, né? Aí um deles parou no meio do caminho, olhou: opa, estou curado. Voltou para agradecer a Deus. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram? 1. Isso porque nós somos ingratos mesmo diante de Deus. Ouvindo o pastor Irlande ontem, na ordem dos pastores, ele falou que muitas vezes nós somos ingratos com o Senhor. E a gente fica pedindo para suprir a nossa vontade, a nossa vaidade, e não a vontade de Deus. Mas Jesus, o bom pastor, ele vai trazer a provisão para as nossas necessidades. As nossas necessidades. Creia nisso, irmão. Dedique-se ao Senhor. Se você pediu um emprego ao Senhor, o Senhor te deu, agradeça ao Senhor, seja fiel, volte-se, venha estar no meio da comunhão, não suma no seu emprego,
Porque muitas vezes, sabe que o recado, a mensagem que você passa para a gente, é que o emprego é a coisa mais importante para você. E o estar no meio do povo de Deus, cultuando ao Deus vivo e poderoso, não é tanto assim. Preste atenção naquilo que você está pedindo, e quando Deus está te respondendo, o que você está fazendo para agradecer a Deus. Quando nós temos Jesus como bom pastor, não faltará aceitação. Versículo 6. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. A gente não sabe ao certo quando Davi escreveu este salmo, mas a gente sabe que ele foi um homem que experimentou o cuidado de Deus, e ele se sentia então aceito e amado pelo seu Senhor, que era o seu pastor. Irmãos, a Bíblia nos ensina que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi um homem pecador como todos nós. E a primeira música que foi cantada aqui falou exatamente do momento da dificuldade de Davi, quando ele teve que se arrepender. Se arrepender do crime que ele cometeu, do pecado que ele cometeu diante do Senhor e diante da sociedade. E ele pediu a Deus: Deus, cria em mim um coração novo, um coração puro, renova-me o meu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Em outras palavras, Davi se sentiu então tão mal por aquela atitude que ele achava que ele não poderia ser mais aceito pelo Senhor. Mas quando ele se arrependeu dos seus pecados, quando ele se prostrou diante do Senhor e ele pediu perdão, Deus o aceitou. Deus o aceitou. E quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque os nossos pecados nos afastam de Deus, Deus nos aceita do jeito que nós estamos. Você não tem que ficar melhor primeiro lá fora para depois vir aqui para dentro, não. Você tem que vir do jeito que você está, porque o Senhor vai te aceitar. E a transformação na sua vida vai acontecer a partir da presença do Espírito Santo de Deus em você. Tem gente que acha que tem que ficar, não, eu vou primeiro acertar a minha vida aqui fora, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar e depois eu vou procurar Jesus. Não, irmão, pode vir. Bebendo, fumando, vem, porque eu creio no Espírito Santo de Deus, no poder de Jesus que vai transformar a sua vida. E você vai largar isso. Vai largar. Agora, se você fica lá fora tentando ficar melhor, para vir para a igreja, para vir para o meio do aprisco, para vir para os braços do pastor, não vai acontecer, porque o inimigo vai te cercar de todos os lados. Por isso que Jesus se coloca: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, eu as aceito porque eu as amo. Ele ama todos nós, Ele aceita você, meu irmão. Ele aceita você, minha irmã, com as suas dificuldades, o seu jeito, talvez um jeito muito espalhafatoso, ou um jeito muito sério. Talvez uma pessoa muito alegre, faladeira, outra que não fala nem tanto. Deus aceita você do jeito que você é. Ele não fica colocando parâmetros, não, ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso, então eu vou aceitar. Nós fazemos isso, infelizmente. Nós, seres humanos, colocamos um parâmetro. E se a gente colocar, estou falando sério, como diz a juventude, estou mandando a real aqui. Porque a gente muitas vezes coloca parâmetros para as pessoas virem à igreja. Não pode ser assim, não pode estar assim, não pode estar vestido desse jeito, não pode estar vestido daquele jeito. E a gente coloca. Não pode ter tatuagem. E a gente coloca. Irmãos, como eu disse hoje de manhã, quem converte é o Espírito Santo de Deus, não é você. Não é você. Jesus nos aceita. Ele morreu de braços abertos na cruz para aceitar as pessoas. Mas por isso que João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para sermos aceitos por Jesus, primeira coisa, nós devemos desejar isso. Eu quero. Segundo, eu tenho que arrepender dos meus pecados. Ora, eu quero mudar de vida, mas praticando as mesmas coisas que eu estou fazendo, não vai dar certo.
Se você quer mudar uma situação na sua vida fazendo as mesmas coisas que você continua fazendo, nunca vai mudar. Então, primeiro eu quero. Segundo, eu vou me arrepender dos meus pecados. Aquela mulher que foi colocada diante de Jesus, porque foi pega em adultério, todo mundo queria dar uma pedrada nela. Inclusive o cara que tinha adulterado com ela. Eu tenho certeza disso. Não está lá no texto, mas eu assino embaixo que ele estava lá. Estava com a pedra na mão. Doido para dar uma pedrada na cabeça da mulher, para dizer o seguinte para ela: vou matar e ninguém ficar sabendo que eu que estava adulterando com ela. Aí Jesus fala o quê? Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Todo mundo largou a pedra, saiu fora. Aí Jesus olha para a mulher e fala o quê? Olha, cadê os teus acusadores? Aí ela fala: não sei, Senhor. Aí Jesus fala o que para ela? Eu também não te condeno. Agora, vai e não peques mais. Ou seja, sai dessa vida, minha filha. Para com isso. Toma jeito, menina. Arrependimento. E arrependimento leva à confissão de pecados. E o arrependimento e a fé faz nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aí nós somos aceitos. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Por isso que Jesus diz que Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado ouvinte, você que está aqui nessa noite. O intuito da nossa palavra nessa noite era trazer a ideia de que Jesus, como bom pastor, é aquele que traz restauração para a nossa vida, que é aquele que nos orienta, é aquele que nos protege, é aquele que supre as nossas necessidades, é aquele que nos aceita do jeito que nós estamos. Mas se nós queremos mudar, se nós queremos essa mudança, eu preciso experimentar Jesus. Eu preciso me entregar para Jesus. Eu preciso me relacionar com Jesus. Por isso que Davi tinha convicção em dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que nós podemos fazer assim também? Que Deus nos abençoe e que esta palavra de Jesus como bom pastor venha penetrar profundamente no seu coração, na sua mente, para que você possa entregar a sua vida ao Senhor, que é o bom pastor. Amém?